Sejam bem-vindos ao Wellness Webinar Termas Porto e Norte de Portugal. É uma iniciativa conjunta da Associação Termas de Portugal, da Entidade Regional de Turismo Porto e Norte de Portugal e da Associação Internacional de Lusodescendentes. Este webinar vai ter cerca de 2 horas e meia de duração. Começa com a apresentação das entidades organizadoras. Segue-se depois um vídeo sobre as termas do Porto e Norte de Portugal para ficarem a conhecer as potencialidades desta nova marca, bem como o seu objetivo e as perspectivas de futuro. É essencial vermos e percebermos do que é que estamos a falar. A seguir vai ter a oportunidade de ficar a conhecer um dos pontos altos, enfim, desta zona, desta região, a Água das Pedras, que completa 150 anos este ano, e continuamos depois na segunda parte com uma tertúlia envolvendo alguns portugueses residentes no estrangeiro e encerramos com um brinde, como não podia deixar de ser, com água mineral natural. Esta conferência tem por objetivo dar a conhecer a quem ainda não conhece, mas a quem também já conhece e quer ficar a perceber melhor esta zona do país e a potencialidade que tem em matéria de termas, mas não naquele conceito que eventualmente estamos habituados a perceber e a entender, mas sim as termas vistas como um conceito mais abrangente de bem-estar e também associado às potencialidades que a própria região tem para oferecer ao turismo e a todos aqueles que procuram as termas. Sem mais demoras, e porque o programa é vasto, eu passo desde já a palavra às entidades organizadoras, começando por o Luís Pedro Martins, que é o Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal. Ok, julgo que já me estão a ouvir agora. Agora sim. Muito bem, muito boa tarde a todos. Permitam-me que comece por cumprimentar a Senhora Secretária de Estado das Comunidades, a doutora Berta Nunes, minha querida amiga. Cumprimentar também todos aqueles que vão participar hoje no nosso webinar, não só os nossos parceiros de organização, aqui o Dr. Vitor Leal e o Dr. José Governo, mas também todos aqueles que vão colaborar e que vão ajudar a que sejam de facto 2 horas e meia de bom trabalho e bem passadas. Daí um agradecimento também especial ao João Pinto Barbosa, à Elizabeth Barbosa, ao Manuel Antunes da Silva, ao meu querido amigo Joel Cleto, nosso historiador, ao Marco Gomes, um dos nossos grandes chefes daqui do país e com muito orgulho aqui da região do Porto e Norte, também ao Emanuel, que dispensa apresentações, ao Carlos Pereira, ao Luís Chaves e ao Tiago Pinto Paes e ao Raul Reis, todos eles ligados a órgãos de comunicação social da nossa diáspora. E a todos aqueles que nos estão a ouvir, quer seja no país, quer seja espalhados pelos 4 cantos do mundo, com um abraço muito especial a todos aqueles que se encontram fora de Portugal e que muito em breve queremos novamente que nos venham visitar e vão perceber o porquê também e mais razões vamos apresentar para que essa vinda seja bem usufruída. Permitam-me ainda, porque está entre nós e está também a assistir, transmitir um cumprimento muito especial à nossa Secretária de Estado do Turismo, a engenheira Rita Marques, com quem estamos em diálogo, diria que diário, e que tanto nos tem ajudado a afirmar o Porto e Norte, não só no contexto nacional, mas também no contexto internacional, como uma das grandes marcas que o país tem para apresentar a todos aqueles que nos visitam. Eu agradecia, então, uma vez mais a presença neste nosso diálogo à Secretária de Estado, Berta Nunes, e destacando aqui também o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido com as comunidades, em envolvê-las enquanto parceiros ativos para melhor promovermos este destino de Portugal e, claro, potenciar os nossos fluxos turísticos. E, em boa verdade, isto é algo que nós já vínhamos conversando, eu diria até, julgo que antes de estar nestas funções, ainda nas anteriores funções enquanto autarca, já víamos muito os nossos lusodescendentes também, esta grande geração de lusodescendentes, porventura mais qualificada de sempre, como parceiros muito importantes para nos ajudarem também nesta afirmação da região.
Permitam-me agradecer institucionalmente à Associação das Termas de Portugal e à Associação Internacional dos Lusodescendentes, com quem estamos a trabalhar de forma profícua, no sentido de delinearmos aqui uma estratégia de atuação neste período pós-Covid, no âmbito do turismo de saúde e bem-estar. Apraz-nos registar que estes dias conturbados por esta pandemia, que nos afeta a nível planetário, tem, de certa forma, também ajudado a desafiar a que haja inovação neste setor, sermos mais ousados nesta missão, de continuarmos a trabalhar com renovadamente, ganhará importância num futuro, julgo que a breve e a médio prazo. Bom, falar do produto turístico saúde e bem-estar é falar de um produto que excede a simples motivação de lazer, mas que se direciona muito para um conjunto de motivações que impulsionam o cliente para a recuperação do seu bem-estar físico, também do seu bem-estar psíquico e também para a realização de tratamentos específicos e medicamentos prescritos. Eu gostaria de destacar a forte correlação que existe entre os países que são os maiores mercados emissores para o Porto e Norte e o número de portugueses e descendentes a viver nesses mesmos países. Por isso nós queremos colocar as comunidades de lusodescendentes no centro da nossa promoção, abrindo a porta a um tempo diferente, a um novo tempo, que valorize muito os afetos, que valorize os nossos lusodescendentes que têm no ADN o pulsar e a alma portuguesa. E destacar aqui o orgulho também que sentem os nossos lusodescendentes com os galardões mundiais recebidos por Portugal, 3 vezes o melhor destino turístico mundial, o único país europeu a ter recebido este galardão, prémios de reconhecimento internacional e convém dizer, porque às vezes nos esquecemos, prémios atribuídos num contexto de várias centenas de candidatos a nível mundial. Eu sei do que falo sobre este orgulho porque tenho uma irmã e um cunhado, também eles imigrantes no Luxemburgo, e cada vez que os visito consigo perceber, entre eles e os amigos, todos eles também portugueses, o orgulho que estas conquistas também lhes trazem. Uma preocupação evidente de promover a região, as termas de Portugal e um conjunto de outros produtos que nos permitem criar aqui de facto produtos compósitos que são marcas diferenciadoras e marcas de grande qualidade. Poderíamos falar nos vinhos, como podemos falar da gastronomia, embora o chefe Marco Gomes irá falar muito melhor do que eu, assim como do património, e deixo essa parte para o Joel Cleto. As comunidades portuguesas enquadram-se perfeitamente nesta estratégia promocional de um segmento que diz respeito à saúde, ao bem-estar. Depois, como já disse, existe aqui uma relação afetiva, de proximidade, familiar, de carinho, de afeto, de saudade, e agora julgo que ainda mais reforçado com esta pandemia. Eu gostaria também de sublinhar a panóplia de produtos turísticos complementares existentes aqui no território. Falei já de alguns, posso falar também do touring cultural, paisagístico, do walking, do cycling, aqui dos caminhos de Santiago. Bom, teríamos aqui a tarde toda para elencar todos os produtos que nós podemos associar. Agradecer aos convidados a disponibilidade que têm sempre, que lhes pedimos para poder participar nestas ações de promoção deste destino. O Turismo do Porto e Norte, a Associação das Termas, a Associação Internacional dos Lusodescendentes. Nós estamos a desenhar este programa direcionado para as comunidades. Queremos encontrar novas soluções, valorizá-los, demonstrar que a presença deles é muito importante, é muito bem-vinda e que poderão ser portadores do seu testemunho junto dos seus países onde hoje residem, países de acolhimento. Destacar o esforço e a sensibilidade que este destino Porto e Norte está a fazer para dar relevo a estas comunidades portuguesas, desenvolvendo atividades específicas para elas. Hoje estamos aqui a falar de termalismo, amanhã poderemos estar a falar de outros produtos, mas o que nós queremos no fundo é envolver-vos, cativar-vos e dar-vos, obviamente, um grande destaque nesta matéria. O desafio que colocamos é de facto ter as nossas comunidades a serem clientes parceiros.
termos uma significativa frequência de comunidades portuguesas nas nossas termas, podermos ajustar-nos ao nível da oferta dos serviços, pacotes promocionais, oferta ao nível dos tratamentos prescritos e que possam ser articulados com os sistemas de seguro e de saúde dos vossos países de acolhimento. Por que não também os lusodescendentes virem marcar os dias de férias nas nossas termas, aproveitar estando de visita a Portugal e à família, por que não também proporcionar um momento aqui inesquecível, que com certeza também havemos de encontrar soluções promocionais ajustadas. Bom, eu não quero roubar muito mais tempo a esta intervenção inicial, dizer-vos acima de tudo que para as comunidades portuguesas escolher o Porto e Norte de Portugal para passar férias é, e julgo que estamos todos de acordo, repartir momentos felizes entre estas duas pátrias, a vossa de origem, a de acolhimento, é manter bem vivo este regresso às origens, ao nosso melhor porto-abrigo e, permitam que diga, à mais bela região do mundo, o nosso Porto e Norte de Portugal. Portanto, espero que seja um dia muito bem passado e que no final exista um maior conhecimento sobre este produto que hoje apresentamos, um maior conhecimento sobre outros que vão aqui hoje ser cruzados ao longo da tarde, aproveitarmos para festejar os 150 anos desta magnífica água das Pedras Salgadas, exemplo, podíamos citar aqui outras, felizmente é uma região rica em águas, e que no final existam muito mais razões para nos visitarem e muito mais força na forma como depois nos ajudam também a promover o nosso território em termos internacionais. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Bom, fica o otimismo, fica o convite, fica também essa perspectiva importante de como os lusodescendentes devem ser parceiros para dar a conhecer as termas no âmbito do turismo de saúde e bem-estar e como as comunidades devem ter esse binómio de que nos falou aqui o Luís Pedro Martins, clientes, parceiros, e ajustar a oferta precisamente às necessidades que possam trazer, em complemento também com até os seguros dos próprios países de origem. Fica aqui no essencial a intervenção do Luís Pedro Martins, que abusou um bocadinho do tempo e, portanto, eu peço contenção aos intervenientes neste painel, porque acabou por esgotar o tempo todo que tínhamos para este painel. Bom, assim sendo, eu passo desde já a palavra ao Vítor Leal, o Presidente da Associação das Termas de Portugal. Muito obrigado, Rosário. Um cumprimento especial à sua Secretária de Estado, Berta Nunes, e a ela, a todos os meus colegas de painel e todos os convidados que vão estar connosco aqui esta tarde. Bem, como já foi dito, as termas de Portugal, e muito em particular as termas do Porto e Norte de Portugal, têm uma oferta qualificada e uma oferta do melhor que existe ao nível europeu. E, portanto, nós estamos hoje aqui em conjunto muito especial com a Associação dos Lusodescendentes e com a Entidade Regional de Turismo, é promover e dar a conhecer aquilo de melhor que existe em Portugal e aquilo que de melhor existe no Norte de Portugal no que toca à saúde e bem-estar. Nós sabemos que os nossos compatriotas, lusodescendentes ou imigrantes por essa Europa fora, nos países que os acolhem, existe muito a tradição termal, nomeadamente em França, Luxemburgo, Alemanha, Suíça, e, portanto, eles aí nesses próprios países são utilizadores e frequentadores assíduos desses estabelecimentos termais. O que nós queremos e o que nós propomos é que também façam das termas do Porto e Norte de Portugal o seu destino de eleição. Um destino quer seja numa perspectiva clara de tratamento de saúde, quando assim o desejarem, como foi dito, através dos seus seguros, da segurança social, e portanto temos aqui uma oferta qualificada, mas também, e acima de tudo, um destino mais uma vertente de bem-estar quando regressam às suas origens, nas suas férias de verão, nas suas férias de Natal, em que possam utilizar estes estabelecimentos termais e toda a panóplia de serviços que existe à volta dos estabelecimentos termais, que é a grande particularidade que nós temos, como disse o Luís Pedro, de haver um conjunto estruturado de oferta, quer seja do walking, cycling, touring cultural, à volta das termas, que permite fazer férias com saúde ou saúde com férias, depende da perspectiva como abordamos. E como tal, as termas de Portugal, em boa hora, se associaram a estas entidades. Nós pensamos que esta situação da pandemia se calhar também nos alertou para esta necessidade de parcerias cada vez mais estreitas e procurar caminhos em conjunto, caminhos em paralelo, e eu acho que tem sido um dos grandes ensinamentos que nos tem trazido esta pandemia, tem sido esse facto
a procura de encontrar parcerias cada vez mais estruturadas, de alcançar cada vez objetivos mais além, novos parceiros, novos públicos, e os nossos compatriotas que são nesses países são muito bem-vindos às termas do Porto e Norte de Portugal e pretendemos que sejam os nossos primeiros clientes e, acima de tudo, que sejam grandes embaixadores deste produto de saúde e bem-estar nestes destinos onde estão e, através deles, depois conseguirmos angariar clientes desses países também para as termas do Porto e Norte de Portugal. Estou crente que esta parceria irá durar, irá trazer benefícios para todos e o que eu tenho a dizer é agradecer a todos todo o empenho, toda a dedicação que estamos neste projeto e que aguardamos que todos os nossos imigrantes, nossos lusodescendentes e todos os portugueses espalhados por essa Europa fora e por esse mundo fora. Muito obrigado. Muito obrigada também, Vítor Leal. Fica aqui no essencial esse lembrar de que esta região Porto e Norte de Portugal tem a melhor oferta da Europa e, portanto, este vir à região Norte e Porto é também um vir a Portugal e não só às termas, a tudo o que envolve as termas, a toda a oferta qualificada que as termas têm, inclusive até agora para aqueles que, infelizmente, tiveram a doença de Covid-19 e que podem também nas termas procurar também uma recuperação, é um dos aspectos que a Associação tem vindo também a destacar, porque é essa questão de efetivamente ir ao encontro daquilo que são as necessidades e dar essa oferta. E isto porque estamos a falar aqui também de um público-alvo muito específico, que são os lusodescendentes, segundas e terceiras gerações. Alguns já conhecem o país de origem dos pais e dos avós, outros nem tanto, mas também sabemos que esse interesse é crescente. E por isso, José Governo, passava-lhe a palavra enquanto diretor de comunicação da Associação Internacional dos Lusodescendentes, porque melhor do que ninguém nos sabe falar sobre este interesse dos lusodescendentes e desta parceria. Obrigado, Gustavo Lira. Começava por cumprimentar os colegas desta organização, o Dr. Luís Martins, Presidente do Turismo Porto e Norte de Portugal, e o Dr. Vítor Leal, Presidente da Associação das Termas Portugal. Cumprimentar todos os participantes dos diferentes painéis, num painel com uma iniciativa com um painel de luxo de vários intervenientes que aceitaram esse desafio de hoje, colaborarem no sentido de estar connosco neste objetivo de promover as termas de Portugal, concretamente do Porto e Norte de Portugal. Agradecer também as equipas que destas duas entidades, Turismo Porto e Norte e das Termas, e da Associação Internacional dos Lusodescendentes, que estiveram envolvidas e a trabalhar para realizar esta iniciativa. Aliás, uma equipa fantástica de trabalho, citava também a doutora Cristina Mendes e o doutor João Barbosa, que têm sido incansáveis, e através da pessoa da senhora secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, cumprimentar todas as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, e aqui especialmente representadas 4 países, a França através do Carlos Pereira, do Luso Jornal, a Suíça do Luís Chaves, do Português Market, do Luxemburgo, Raul Reis, do Bom Dia, e da Alemanha, o Tiago Pinto Paes, do Portugal Post. E esta é efetivamente uma iniciativa e organização destas 3 entidades, e que, quando foi lançado este desafio à AILD, a Associação Internacional dos Lusodescendentes, entendemos que era efetivamente uma oportunidade, mais uma oportunidade de poder promover Portugal no mundo, mas ao mesmo tempo valorizar as nossas comunidades lá fora, porque efetivamente é uma ação que foi desenhada propositadamente, especificamente para as nossas comunidades. Isto é importante dizê-lo, quando muitas vezes as comunidades portuguesas lá fora sentem-se secundarizadas e desvalorizadas, e aqui é uma opção direcionada exclusivamente para as comunidades, no sentido de lhes passar esta mensagem da qualidade fantástica das nossas termas, dando-lhes a possibilidade de poderem usufruírem delas mesmas, então, quando estamos a falar de saúde e bem-estar, e poderem realmente terem aqui uma solução alternativa nas férias, mas também uma solução quando podem frequentar as termas por prescrição médica, podendo fazê-lo
nos países onde residem, mas aqui o desafio é que possam passar a fazê-lo aqui em Portugal. E quando aqui o desafio é, no fundo, mostrar e demonstrar que hoje as termas de Norte de Portugal têm enorme potencial, oferecem serviços de elevadíssima qualidade e, portanto, podem ter aqui como alternativa o seu país de origem, onde podem vir passar férias, estar com a família, estar com os amigos e, ao mesmo tempo, de certa forma, também criarem dinâmica social e económica, porque não é só os termas de Portugal, mas no espaço onde estão inseridas há também uma oferta composta que pode ir desde os vinhos à gastronomia, às paisagens, ao nosso riquíssimo património cultural e religioso, e, portanto, há aqui mais do que justificada este desafio que é lançado às comunidades portuguesas. E dizer uma coisa importante, que é, quando muitas vezes as comunidades são esquecidas, hoje não são esquecidas, pelo contrário, são lembradas, porque as comunidades não podem fazer só parte das contas quando estamos a pensar nas remessas, quando estamos a pensar no verão, a virem dinamizar o comércio local. Não, elas também têm que ser pensadas como sendo portugueses tal como nós somos. E aqui, por exemplo, estou-me a lembrar, e ainda hoje falava isso com um amigo que está a residir na Alemanha e que manifestou exatamente essa preocupação de que as primeiras gerações de imigrantes que hoje estão na fase de atingir a reforma, e, por exemplo, numa altura onde têm mais disponibilidade e até têm alguma disponibilidade financeira, mas também de tempo e também em termos de valorizar cada vez mais a promoção da saúde e bem-estar, e então fazem parte da sua vida nesse país de acolhimento e uma outra parte aqui em Portugal, e quando regressam é importante dizer-lhes e dar-lhes a conhecer esta realidade, que podem usufruir das termas de Portugal e podem também ser portadores desta mensagem. E esta ação não é mais do que trazer aqui o lado positivo das coisas boas que Portugal tem para oferecer, e que são muitas, e dando aqui destaque naturalmente às termas de Porto e Norte de Portugal e às termas de Portugal em geral. Obrigada, José Governo. Essa é precisamente uma perspectiva, que é a perspectiva que se pretende que seja colocada de futuro, porque, na verdade, neste momento, todo o setor sofre do impacto da pandemia. E, portanto, estamos a falar neste momento sobre este tema, numa altura em que as termas ainda não podem abrir as suas portas para proporcionar a sua oferta, em que os hotéis também estão, na sua maioria, encerrados, os restaurantes fechados, e, portanto, este é um aspecto que é preciso ter em consideração, que é tudo o que tem vindo a acontecer e todo o esforço que tem vindo a ser feito para a manutenção destas estruturas, por forma que, quando tudo estiver bem, possam realmente abrir as suas portas e ter a melhor oferta possível para aqueles que estão lá fora, sejam lusodescendentes ou não. E, no fundo, esta é a pedra de toque que lanço, que deixo ficar para a senhora Secretária de Estado das Comunidades, porque a política das comunidades é uma política transversal, que não toca só a Secretaria de Estado das Comunidades, mas que envolve também outros setores, como a economia, o turismo e por aí fora. E, portanto, creio que a sua perspectiva, doutora Berta Nunes, é absolutamente também importante para este webinar e para percebermos como é que será este futuro e que contributo é que, efetivamente, também o Governo pode dar para que, efetivamente, os lusodescendentes venham a Portugal, frequentem as termas, mas, sobretudo, visitem Portugal. Boa tarde a todos e a todas. Em particular, agradeço o convite do Luís Pedro Martins, meu amigo de outras alturas também, quando, como autarca, tentávamos aqui trabalhar no sentido de promover o nosso território. E agora, como Secretário de Estado das Comunidades, eu só posso dizer que esta iniciativa é mais que oportuna e é mesmo, talvez seja até, um ponto de partida para mais iniciativas e de uma forma mais estruturada esta questão que foi aqui colocada, de podermos utilizar de uma certa maneira, valorizar na verdade as nossas comunidades para a promoção do nosso território e em particular para o turismo. E o que é que está a acontecer já, e sempre aconteceu e que é pouco visível,
porque estamos aqui a falar como se na verdade as nossas comunidades, imigrantes e lusodescendentes, não tivessem, ao longo destes anos, contribuído já de várias formas para aumentar o turismo do nosso país e serem eles próprios turistas. Claro que isso tem acontecido. O que também tem acontecido é que esse fenómeno não tem tido muita visibilidade e os números que existem, que foram referidos por Luís Pedro Martins, ou seja, olhar para a quantidade de turistas que vêm dos vários países, verificamos que há uma correlação entre o número de turistas e a existência de comunidades portuguesas fortes e, na verdade, isso é muito importante. Mas nós temos vindo a conversar sobre isso, inclusive com a Sra. Secretária de Estado do Turismo, seria importante ter uma quantificação mais fina do número de portugueses que vêm a Portugal ao longo do ano, porque hoje em dia, já não, portugueses e lusodescendentes, hoje em dia já não podemos falar só no querido mês de agosto e nas festas nas aldeias e na vinda, que continua a ser importante, de imigrantes e seus familiares nessa altura, mas na verdade o que nós percebemos é que essas visitas acontecem de uma forma mais espaçada, é no Natal, é na Páscoa, é até num fim de semana que vêm aqui ver um concerto, por exemplo. Eu, na última viagem que fiz ao Luxemburgo, viajei no avião com um jovem português lusodescendente que vinha com os amigos, e não eram todos portugueses, ver um concerto, não sei agora exatamente onde, já não me recordo, e vinham com alguma frequência a Portugal. Por isso, esse fenómeno já acontece, precisa ser melhor conhecido, quantificado se possível, e temos falado na forma de o fazer. Mas estamos aqui a falar de um produto, de uma marca, e uma marca, como disse o Luís Pedro Martins quando falámos há pouco, uma marca tem que ter sempre os seus embaixadores, e as nossas comunidades serão certamente bons embaixadores desta marca, por muitas razões que já foram aqui ditas, e que eu diria que é verdade que esta marca e este produto se pode direcionar aos mais idosos, de uma certa maneira, e também aos mais jovens, ou seja, eu percebo que há aqui um trabalho de alinhamento e de posicionamento deste produto, e que iremos agora também perceber melhor ao longo deste webinar, mas na verdade há vários públicos possíveis para este produto. Depois, por isso, como embaixadores, serão certamente importantes, e temos aqui os órgãos de comunicação social da diáspora, que certamente nos irão dizer mais sobre como é que nós podemos fazer esta promoção nas comunidades, depois como consumidores, como turistas, como já referi, e também como investidores. E eu queria colocar aqui, para finalizar, não ser demasiado também, não me demorar muito, dado que o tempo também é escasso, mas queria chamar a atenção desta questão dos imigrantes e dos lusodescendentes como investidores. Nós temos, e como investidores em particular na área do turismo, nós temos um Programa Nacional de Atração de Investimento da Diáspora que foi aprovado em agosto do ano passado pelo Conselho de Ministros, e tem várias medidas transversais aos ministérios para apoiar o investimento da nossa diáspora, e também tem várias medidas na área do turismo. E quando nós olhamos para os números, nós neste momento, nós criamos a figura do estatuto, digamos, do investidor da diáspora, e estamos a trabalhar para que, a nível dos fundos europeus, também o investidor da diáspora tenha aqui uma majoração, ou tenha aqui também linhas dedicadas, e estamos a trabalhar isso em colaboração com a Secretaria de Estado da Valorização do Interior e o Ministério da Coesão, e isto é mesmo, tudo o que nós fazemos de facto é de uma forma muito transversal. E temos no gabinete da Secretaria de Estado um gabinete especial, que é o Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora. Posso só dizer aqui alguns números atualizados. Temos mais de 160 estatutos de investidor da diáspora solicitados e atribuídos. Temos 72 empresários da diáspora, investidores da diáspora, que pediram ou contactaram o Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora para apoio, para informação, para facilitação do investimento.
e desses 72, 27, ou seja, 38%, são projetos na área do turismo. E em termos de investimento, de valor de investimento, 48% do investimento potencial é na área do turismo, ou seja, o turismo é também um investimento muito procurado pelas nossas comunidades. Há vários tipos de investimento na área do turismo, e em particular a região norte e a região centro são as regiões que atraem, nestes números que agora referi, que têm maior número de potenciais investidores da diáspora. E os países onde temos mais investidores são a França, o Reino Unido, a Suíça, os Estados Unidos, o Luxemburgo, ou seja, os países onde temos maiores comunidades. Há aqui potencialidades que ainda têm que ser exploradas, de comunidades, por exemplo, do Canadá, que agora estão a começar também a investir, não agora, mas enfim, há aqui um movimento para aumentar o investimento em Portugal. Por isso, nós temos aqui um grande potencial. A Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas está disponível, e não só está disponível, como está empenhada em trabalhar esta área do turismo e atrair investimento, promover as exportações, porque o turismo são exportações, é uma área exportadora, a criar emprego, ajudar na retoma, e em particular com o Turismo Porto e Norte, que começa, apesar desta situação que vivemos, a mostrar já produtos de um trabalho que tem pouco mais de um ano e pouco, não é? Que o Luís Pedro está à frente do Turismo Porto e Norte, e eu tenho a certeza que faremos aqui um trabalho muito produtivo, muito sistemático, e que iremos dar aqui uma atenção especial às nossas comunidades, como foi aqui dito, o que a mim, como Secretário de Estado das Comunidades, só me posso congratular com essa intenção. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado das Comunidades. No fundo, o mesmo é dizer, faça feiras em Portugal, ou seja, muitas vezes se diz aqui, faça feiras cá dentro para os portugueses residentes no país. Agora o que está aqui em causa é, eventualmente, quando forem levantadas as restrições, Portugal poder ser realmente o destino preferencial dos portugueses residentes no estrangeiro, como também um destino que oferece segurança nas suas infraestruturas, tanto ao nível das termas como dos hotéis e dos restaurantes. Estamos hoje aqui a falar apenas das termas do Porto e Norte de Portugal, mas tudo isto envolve o próprio país e é um contributo dentro do contributo geral do próprio país. Eu avançava agora, porque isto não há nada como realmente vermos do que é que estamos aqui a falar. A região tem muito para oferecer e, portanto, o João Pinto Barbosa, que é o secretário-geral da Associação das Termas de Portugal, traz-nos aqui um vídeo da apresentação, precisamente, deste destino das termas do Porto e Norte de Portugal. Muito obrigado, boa tarde a todos, um cumprimento muito especial a todos os participantes, a todos os nossos lusodescendentes e a todas as pessoas que estão a assistir a este Wellness Webinar através aqui do Zoom e através também de várias plataformas de Facebook que estão a transmitir. Eu, antes de avançar para o vídeo, se me permitem, 2 minutos muito rapidamente a enquadrar o que vamos ver a seguir. Como já foi dito, este é um trabalho, este lançamento desta marca e deste projeto de promoção, divulgação das termas Porto e Norte de Portugal, resulta deste trabalho em parceria, criado já desde meados de 2020, entre a Associação das Termas de Portugal, o Turismo Porto e Norte de Portugal, e que tem como referenciais, em termos de objetivos, um primeiro que é desenvolver turisticamente os 21 territórios termais da região Porto e Norte de Portugal. Um segundo objetivo, que é criar valor sobre a forma de ofertas, de programas, de pacotes, para todos os que visitam a rede Termas e Porto e Norte de Portugal. E também, claramente, um objetivo extraordinariamente importante, que é reativar não só a oferta termal, mas, acima de tudo, a procura no pós-Covid-19, como também já foi referido. Seja através do vasto leque de programas de âmbito terapêutico que habitualmente as termas já oferecem, mas também criando novas propostas terapêuticas que estão a ser desenhadas para dar resposta à recuperação
e reabilitação de doentes pós-Covid e que brevemente poderão encontrar nas termas soluções definidas por protocolos médicos e de serviços que serão claramente posicionados para esse tipo de oferta. E, portanto, estamos a trabalhar também para dar resposta nesse sentido, mas também, naturalmente, promover, divulgar as nossas termas e a vasta oferta que temos no âmbito do bem-estar, no âmbito do lazer, para que as termas sejam também consideradas como opção para a fruição de períodos de lazer, férias, para promoção, enfim, de fins de semana, ou fruição de fins de semana com valor acrescentado aqui através não só daquilo que a água termal tem para oferecer, mas também de todas as infraestruturas, todos os equipamentos e também toda a oferta turística que existe nas imediações e que, no fundo, acabam por ser fins de semana, períodos de lazer com valor acrescentado, promovendo um estilo de vida também mais saudável. Ainda para mais num período em que estamos todos ávidos de sair do confinamento, viajar, respirar ar puro e temos as termas claramente posicionadas nesse sentido. Este plano, esta marca foi criada para dar resposta claramente a um projeto, como eu referi, que aponta para a importância de destacar o território Termas do Norte, para mercados que consideramos prioritários, e um dos que consideramos prioritários de primeira linha é claramente o mercado dos lusodescendentes. E é nesse sentido que alargamos esta parceria com a Associação Internacional de Lusodescendentes para esta primeira ação junto deste mercado, para a ativação da marca, para mostrarmos o que são as termas hoje em dia, principalmente àqueles que estão longe fisicamente de nós e que residem noutros países, e que muitas vezes, pelo facto desta distância, têm eventualmente uma percepção talvez diferente ou talvez não alinhada com aquilo que é hoje em dia a oferta termal e aquilo que temos para oferecer. E, portanto, eu termino aqui a minha primeira intervenção, melhor do que 1000 palavras, uma imagem cumpre essa função. Melhor seguramente que 1000 imagens, um vídeo mostrará muito melhor o que as termas Porto e Norte de Portugal hoje em dia têm para oferecer a quem nos visita. Eu vou partilhar aqui o ecrã para começarmos então a visualizar este vídeo criado especialmente para o dia 2, para todos os que nos estão a assistir. Está sem som. Sou bem-estar, esperança, energia, vida em estado líquido. Venho das profundezas da natureza e trago comigo o poder de reconciliar, restabelecer, revigorar. Eu sou a água termal. Tenho o dom de mitigar e curar doenças e patologias. Mas sou, sobretudo, uma fonte única e natural de bem-estar, harmonia e felicidade. Apesar de me conhecerem, sou ainda um tesouro escondido de uma região ímpar, inspiradora e envolvida por uma beleza natural incomparável. Uma região verdejante e cheia de luz, bordejada por serras e montanhas e vivida por pessoas que recebem quem os visita com amizade, afeto, entusiasmo e esperança. Aqui, todos os dias, nasce harmonia e tranquilidade cristalina, pura e macia. Para os muitos que todos os anos me procuram, para se sentirem melhor, física e mentalmente. Um pouco por este território inspirador
as minhas propriedades e benefícios são um bálsamo para momentos únicos. Eu, água termal, venho à superfície por si, mas apenas em alguns lugares mágicos da região do Porto e do norte de Portugal. Escolha um ou vários destinos termais. Deixe-se envolver pela minha energia, pelos meus poderes, por todas as minhas propriedades químicas e naturais, pela arte de bem receber deste povo maravilhoso. Experimente um bem-estar e uma satisfação como já não imaginava existirem. Relaxe o corpo e a mente. Desfrute da natureza, da água. Quem sou eu? Sou a água termal. Sou essência. Sou vida. Sou cura e felicidade líquida. E nasço todos os dias na região do Porto e do norte de Portugal. Bom, João Pinto Barbosa, ficamos já com vontade de partir à descoberta, sem dúvida, para estes 21 territórios termais que aparecem aqui no final como referência, sendo que este também, falamos muito aqui dos lusodescendentes, mas no fundo estamos a falar também das famílias, certo? Porque isto é um destino em que os lusodescendentes podem vir, trazer os seus pais, trazer os seus avós, marcarem o encontro e porque não irem todos às termas, certo? Claro que sim, aliás são destinos que estão claramente posicionados para diferentes tipos de clientes e como alguém falava há pouco, não é só hoje em dia, muitas vezes ainda se associa termas com uma clientela, enfim, mais sénior. Obviamente que as termas têm uma função importantíssima no ponto de vista terapêutico de atender àquilo que são patologias de uma população mais sénior, mas também uma população mais jovem, de uma perspectiva terapêutica, inclusive de crianças, quando falamos, por exemplo, daquilo que são o tratamento de vias respiratórias, de alergias respiratórias, em que as termas, de facto, têm uma eficácia do ponto de vista terapêutico assim, totalmente demonstrada do ponto de vista científico. Mas também dizer que esta marca assenta em 3 eixos, voltando àquilo que estava a perguntar. Obviamente que pretendemos que as termas sejam procuradas por diferentes motivações, seja a terapêutica, seja a do bem-estar, seja a do lazer, como referia, e para diferentes públicos em que as famílias são de facto um objetivo preponderante. E quando nós pensamos nas famílias como um dos segmentos, digamos assim, de clientes que queremos trabalhar, que queremos atrair, faz com que organizemos e tentemos definir este produto assente em 3 eixos, essencialmente. Desde logo a questão da saúde e bem-estar, que eu já referi, e portanto em todas as suas vertentes, e também numa vertente extraordinariamente importante nos dias de hoje, muito valorizada, que tem a ver com a qualidade e com a segurança das termas e na confiança que todos os que procuram as termas para tratamento ou para um fim de semana, por exemplo, podem ter, reforçado pelo facto de 14 das termas da região norte terem o selo Clean and Safe Termas de Portugal, que, como sabem, é o selo de qualidade atribuído pelo Turismo de Portugal. Mas o segundo eixo fundamental para qualquer pessoa que nos visite, e particularmente também as famílias, tem muito a ver com o facto de querermos trazer para esta oferta os ativos qualificadores e diferenciadores dos territórios da região. Estou a falar da história, estou a falar das histórias, da identidade e cultura da região, o património edificado tão relevante e pleno de valor arquitetónico e histórico que existe na região norte, a natureza, os recursos naturais da região, a gastronomia e os vinhos, que colocam inclusivamente o nosso país entre os melhores do mundo a este nível, e um terceiro eixo absolutamente essencial, que é muito diferenciador também da região norte, e que é um ativo transversal, que são as pessoas. E porquê? Porque receber bem, que é uma característica do norte, receber bem é cultura, é atitude, é também identidade, de alguma forma, expressa na forma de nos relacionarmos com nós, que
estamos do lado de cá enfim, da oferta, relacionamos com quem nos procura, e que é reconhecida e tão apreciada por quem visita o Porto e Norte de Portugal. E, portanto, as pessoas são aqui claramente um ativo fundamental neste termalismo que queremos, neste novo termalismo que queremos projetar também para os lusodescendentes e também para o mercado interno e os outros mercados que temos definido. E porquê? Porque as pessoas, de facto, em turismo são um fator absolutamente fundamental. E em termalismo ainda mais, porque termalismo é uma atividade de pessoas para pessoas, claramente. E, portanto, falamos de saúde e bem-estar, falamos dos ativos diferenciadores, falamos das pessoas. E este é o posicionamento que queremos para esta marca. E, portanto, que está expresso neste vídeo e que está expresso também na identidade gráfica da própria marca, que a Elizabeth Barbosa vai ter a oportunidade de apresentar seguidamente. Muito obrigado. Exato, e eu passava desde já a palavra à Elizabeth Barbosa, da Agência de Comunicação e Marketing, responsável pela identidade gráfica desta marca, até porque a identidade é também aquilo que os lusodescendentes procuram quando visitam o país, é encontrar precisamente essa identidade, seja no património, seja nas pessoas, como aqui se falou, seja em toda a oferta turística que há para dar ao nível da gastronomia, ao nível também da cultura. Elizabeth, como é que surgiu esta ideia e que marca, que identidade gráfica é que traz esta marca? Boa tarde a todos, obrigada antes de mais pelo convite. Esta marca surgiu de um desafio que nos foi lançado e para o qual nós concorremos e que conseguimos apresentar uma marca que, portanto, apareceu como interessante para as várias entidades envolvidas. O que é que nós tivemos como base? Tivemos precisamente isto que estávamos agora a falar, aquilo que as pessoas procuram num destino. Com um mundo tão globalizado e tão mediatizado, já não se procuram os destinos, procuram-se as experiências, procura-se este contacto, procura-se o conhecimento, procura-se a ligação com as pessoas, o lazer e o bem-estar. Na base desta marca, nós pensamos em duas grandes linhas, que é o que é que nós pensamos quando falamos do norte de Portugal, e aí pensamos sempre no património, nesta questão que temos vindo a falar do bem receber, da gastronomia, dos vinhos, de muito que nos caracteriza. Pensamos muito em natureza, e é uma natureza ainda bastante verdejante e bastante natural, e também na paisagem, porque conseguimos ainda reunir uma paisagem única a nível internacional. Ao mesmo tempo, é importante também ver o que é que nós pensamos quando falamos de termas ou quando estamos à volta deste conceito. E aí o principal ponto é mesmo a água, temos o relaxamento, esta ideia de as termas não serem só para tratar, também pensamos num conceito de saúde, mas sobretudo para relaxar também para o bem-estar e daí que se consiga abranger todos estes destinatários que fomos falando. Procuramos que a nova marca fosse uma forma de construir a identidade desta iniciativa, de diferenciar também a sua atividade e que fosse facilmente identificável pelos diferentes públicos e como também temos vindo a perceber ao longo desta sessão, os públicos são bastante abrangentes, não só são os portugueses, mas a nível internacional, quer os lusodescendentes a quem hoje nos dirigimos, mas também mesmo a nível internacional, pessoas que possam vir querer conhecer esta região e estas termas. Procuramos que tivesse três características, que fosse memorável, achamos que é uma marca que se distingue e que sobressai, que fosse coerente, que comunicasse todos estes conceitos que nós falamos anteriormente, comunicasse com os vários mercados e que facilmente pudesse identificar os diferentes conceitos, e também tentamos que fosse uma marca simples, mas que tivesse um significado. Simples porque tem que permitir uma leitura rápida e tem que as pessoas, quando olharem para a marca, têm que perceber o que é que nós estamos a falar, mas ao mesmo tempo que permitisse chegar aos vários públicos. Consideramos um conjunto de palavras, pensamos numa word cloud que juntasse, portanto, os vários conceitos, Porto e Norte, termas, natureza, os montes, que é aquilo que nos caracteriza muito enquanto região, a parte do relaxamento, suavidade, bem-estar, paisagem, e inspiramos em conceitos como a água, que é a base das termas, não é? É a água termal,
que ao mesmo tempo transmitissem um pouco de beleza, de suavidade, e associamos essa figura também portanto, à imagem, ao mesmo tempo que procuramos então uma identidade muito próxima do norte de Portugal, e com isso achamos que esta ideia dos montes, das montanhas seria interessante. Juntamos também algumas linhas e estas linhas dão aqui também à marca um ligeiro movimento e procuramos que esse movimento transmitisse suavidade, transmitisse a ideia de ondas das montanhas e ao mesmo tempo das ondas, e aqui tanto as ondas de água doce quando vamos a umas termas, como as ondas do mar, pelo qual nós também somos bastante reconhecidos, e aqui houvesse então estes dois grandes conceitos, o conceito de norte e o conceito de água. E então juntamos a ideia da gota com a ideia dos montes e criamos esta forma básica da nova marca, associamos estas duas cores que são as cores que mais nos caracterizam e que mais caracterizam este setor, que é o verde da natureza e também de alguma forma associada à água, e o azul que associamos ao céu, à água e à natureza ainda em estado puro. Criamos um lettering que fosse de alguma forma elegante e simples. Diferenciamos também estas três grandes áreas, o nome de Termas, Porto e Norte e de Portugal, que associamos também uma cor ao de Portugal para permitir uma suavidade e uma leitura mais interessantes. E com isso eu tenho também aqui um pequeno vídeo da apresentação que mostra como chegamos a este conceito. Pronto, agora completa a nova marca das Termas do Porto e Norte de Portugal, já com, portanto, com o logotipo associado ao lettering. Pronto, neste momento era a ideia que nós tínhamos também, para não demorar mais do que aquilo que seria o tempo desejado. Foi um desafio que nós achamos enquanto agência bastante interessante e que nos tem sido bastante próximo e do qual nos sentimos também bastante orgulhosos, e agradecer mais uma vez o convite para apresentarmos e para estarmos presentes nesta sessão. Elizabeth, muito obrigada. Ficou clara a forma como chegaram a este conceito e esta marca que identifica as termas do Porto e Norte de Portugal. E agora vamos avançar para um quarto momento desta conferência, com uma degustação de água mineral natural. É verdade, isso também existe. Também existem sommeliers de água, não é só de vinho. É o caso de Manuel Antunes da Silva, que é o primeiro water sommelier português certificado pela Domains Academy na Alemanha, e que é importante existirem pessoas como ele, porque são estes sommeliers que nos ajudam a perceber as características da água e também a aconselharem-nos sobre o consumo da água. Certamente não é tarefa fácil, mas o especialista é o especialista e, portanto, Manuel Antunes da Silva, diga-nos de sua justiça relativamente a esta água das pedras que já vai com 150 anos. Boa tarde a todos, obrigado. Não sei se me estão a ouvir bem, há bocado estava com dificuldade em ouvir-me. Sim, neste momento estamos a ouvi-lo bem. Ótimo. De facto, todas estas águas que servem de suporte à atividade termal são águas minerais naturais, são águas únicas, cada uma delas é diferente de todas as outras, e daí as valências terapêuticas que umas têm, que outras têm, e muitas delas, ou algumas delas pelo menos, são águas que, para além de termos nas termas, temos também como produto engarrafado, e é o caso desta que nós temos aqui e que vos foi distribuída, que era a água das pedras. Este ano faz 150 anos, é uma água mineral natural gasocarbónica, isto é, nasce para além de trazer todos os minerais que a própria rocha traz da água, nasce também com o próprio gás que vem incluído na água, por isso não é um gás adicionado, por isso é um produto 100% natural,
E o que eu vos convidava hoje, para fazer uma pequena pausa e para se calhar tratar um bocado a secura que todos nós já temos a certa altura de estar a falar tanto, convidava-vos a provar a água. Muitos de nós estamos habituados, ou a maior parte de nós estará habituado a beber água e não a provar a água. Por isso, se calhar o que eu vos ia convidar hoje era a provar a água. A água geralmente bebemos-la quando temos sede e não porque queremos degustar a água, não porque queremos experimentar as sensações que a água nos traz. E hoje eu pedia-vos para verterem a água no vosso copo. E iríamos fazer uma experiência um bocado diferente daquilo que é o habitual de beber a água. Iríamos primeiro observar a água, e esta água, sendo uma água gasocarbónica, tem toda a atividade do gás, e vocês vão reparar que tem as bolhinhas do gás a agarrar-se às paredes do copo, o que é próprio destas águas que têm o gás natural incluído. O cheiro, neste caso de águas, destas águas não tem nenhum odor, a não ser um ligeiro cheiro do gás. E depois então degustar a água. Ao degustar a água não é beber, é deixá-la escorrer suavemente ao longo da língua, e tenham atenção que parte do sabor da água, parte da degustação, ao contrário, por exemplo, do vinho, é feita na parte de trás da língua, na deglutição. Agora perdemos um bocadinho o seu contacto. Eu pedi a Manuel Antunes para nos explicar novamente como é que fazemos a degustação quando engolimos a água, porque perdemos esse bocadinho. Por isso, quando põe a água em cima da língua e deixam-na deslizar ao longo da língua. Parte da degustação da água vem da zona da deglutição da garganta, e aí há aromas que se soltam e que nos permitem distinguir umas águas das outras. Por isso, eu convidava-vos a fazer essa experiência, que será diferente para muitos do que é o beber a água habitualmente, e se tivermos tempo, podemos falar um bocadinho do que sentiram. Ficamos outra vez com a imagem parada. Manuel Antunes da Silva, não sei se... Eu só estava a provar, não estava a dizer nada. Não saborear. Sim. Alguém quer fazer algum comentário? Talvez o João Pinto Barbosa, o Luís Pedro Martins, o Sr. Secretário de Estado, vi que todos beberam. Picante. Não percebi? Eu que senti lá atrás na língua foi um pouco do picante. Os piquinhos do gás. Sim, provavelmente do gás. Sim. Mas não demasiado picante. Estou a comparar, por exemplo... Porque nestas águas, as gasocarbónicas, o gás está perfeitamente em equilíbrio com todo o resto que é a mineralização da água. E por esse motivo não é agressivo com o nosso organismo, não é? Tenho uma pergunta e lá está, todas as águas minerais que servem de base a toda a atividade termal, são águas perfeitamente em equilíbrio, 100% naturais, todas elas. Não é permitido nenhuma alteração à água, desde que sai da captação até ao ponto de utilização. Por isso os clientes têm a certeza de que, ao estarem num estabelecimento termal, estão a desfrutar de um produto 100% natural que vai disponibilizar em pleno as suas capacidades curativas e de bem-estar ao longo de todos os tratamentos. O Luís Pedro Martins tinha uma questão para colocar, Manuel Antunes da Silva. Diga. Vamos ouvir. A questão é se nós podemos ou não dizer que a água tem sabor. Tem. Claro que a água tem sabor, não é? A água tem sabor. Insípida, incolor e inodora. Esse é o conceito. A água tem sabor. O que nós aprendemos na escola primária não é bem assim. Sempre nos disseram que não tinha sabor, mas eu acho que tem sabor, porque é que eu gosto mais de uma água do que de outra? Não é? No meu caso, não lhe sei explicar qual é o sabor,
Mas de facto, se me puserem outra água das pedras, outra água com gás, eu sei que não é das pedras. Pronto, mas só Por exemplo, há águas das mais doces. Perdão? Há águas mais doces, esta não é uma água doce, esta é uma água mais neutral. Também não se sente só na parte de trás da língua, mas também se sente nas Sim, partes laterais. sim. Isto é quase como, nós também fazemos aqui muita degustação de azeite, mas não pica tanto como o azeite bom, este não pica tanto, é muito menos, muito mais suave. Mas nas águas, o ideal será ter várias águas do mesmo tipo e experimentá-las umas em seguida às outras. E aí poderemos ter a percepção das diferenças de sabor, de aromas que umas águas têm em relação às outras. Geralmente, bebendo só uma delas, passa-nos um bocado ao lado as características que representam cada uma das águas, não é? E, portanto, isso, Manuel Antunes da Silva, varia um bocadinho em função também daquilo que são os gostos de cada um, porque muitas vezes as pessoas vão às termas e queixam-se do sabor das águas, não é? O que acontece é que todos nós temos uma enciclopédia de experiências de sabor, ou seja, quando nós vamos a um restaurante ou quando nós provamos um vinho, nós acrescentamos um ponto na nossa enciclopédia de sabores e de experiências. E com as águas passa-se exatamente o mesmo. E quando provamos uma água, vamos, de certa forma, buscar experiências passadas para provar a água e para comparar aquilo que a água, as sensações que a água nos dá. Seja na prova da água, seja no cheiro que em alguns balneários temos quando entramos, como quando há uma água sulfúria, tudo isso tudo isso é função da diferença que nós temos em cada recurso, que é a função, por seu lado, do território onde ela circula, onde ela emerge, da rocha que lhe dá origem. Tudo isso é função de algo muito próprio e muito específico de cada local. Mas estas águas também estamos habituados a associá-las, sob o ponto de vista termal, para os benefícios da saúde. Mas estas Sim. águas podem vir a ser associadas a outro tipo de consumos ou não? Quais águas? Termais? As águas termais, sim. É assim, há muitas águas minerais que têm dupla utilização, ou seja, são engarrafadas, são disponibilizadas no mercado de águas engarrafadas e são disponibilizadas como produto termal. É o caso da Água das Pedras, por exemplo. É o caso da Água das Pedras, exatamente. E nesses casos temos a dupla utilização. Nem todas as águas, por exemplo, há bocado falava das águas sulfúrias. As águas sulfúrias não é um produto que possa ser vendido engarrafado. Aliás, muitas delas nem podem ser bebidas, podem ser usadas só como banhos ou como outro tipo de tratamentos termais, não é? Por esse motivo, há produtos que sim, podem ser utilizados como produto engarrafado e disponibilizados como produto engarrafado, há outros que não, devido às suas características. Mas do ponto de vista gastronómico, esta Água das Pedras iria bem, por exemplo, com que tipo de comida? Eu sou suspeito, porque eu gosto muito, como alguns dos outros participantes, gosto muito da Água das Pedras e já fiz várias experiências em restaurantes com diferentes pratos e conseguimos uma boa harmonização com quase todo tipo de comida. Agora, é evidente que isto é um bocado como a questão dos vinhos. Os vinhos também, tradicionalmente, os vinhos tintos são mais para carne, os vinhos brancos são mais para peixe, pelo menos é o que culturalmente se diz, e todos nós temos experiências diversas dessas, provavelmente, não é? As águas também têm muito a ver com o que é, primeiro, o que é o prato, qual é o prato, de que maneira é que se pode harmonizar a água A ou B ou C com determinado tipo de prato. No caso específico da Água das Pedras, eu acho que harmoniza muito bem quer com pratos muito pesados, quer com pratos mais leves. Desde um peixe grelhado, em que tínhamos a acompanhar um vinho branco, acho que trabalha bem com a Água das Pedras. Se for uma feijoada com vinho tinto mais pesado, acho que também pode harmonizar bem. Eu acho que aqui há uma característica, nesta água específica, acho que o facto de termos uma associação do bicarbonato, que é um dos elementos principais da água, com o gás, vai-nos, de certa forma, fazer um reset
ao palato entre cada prato, entre cada experiência gastronómica, entre cada vinho. Isso é uma propriedade que não é comum a todas as águas minerais naturais, não é? Ainda assim, nós aqui em Portugal não temos muito o hábito de acompanhar a refeição com água gaseificada ou com água com gás, não é? Portanto, é mais água lisa, como se chama. É um hábito que efetivamente não temos e muitas vezes associa-se a esta água ao final da refeição, certo, não é? Certo. Mas não tem que ser necessariamente assim, antes pelo contrário, até por aquilo que nos acabou de dizer. Sim, acho que valoriza muito uma refeição, este tipo de água. Aliás, temos aí o chefe Marco Gomes que poderá fazer algum comentário sobre isso. Não sei se concorda com o que eu estou a dizer, se não. Eu não sei se eu acho que nesta altura ele não nos está a ouvir, por isso eu pedi a Manuel Antunes da Silva, relativamente à forma como devemos efetivamente degustar a água, há mais algum detalhe que nos queira transmitir para concluirmos? Eu acho que é fundamentalmente isto, ter este cuidado, esta atenção e depois ir comparando águas, porque só comparando águas é que nos podemos aperceber realmente daquela que gostamos mais, de que forma é que a podemos harmonizar com o que são os nossos hábitos de consumo e tomar as opções que achemos mais apropriadas. Porque depois também há aquela questão do com mais gás ou menos gás, não é? Pronto. E isso também faz diferença no... A questão do mais e do menos nota-se quando o gás não é próprio da água, porque aí é injetado de uma forma artificial e aí nota-se é mais intenso. Que são muito fortes em gás, outras são mais fracos, porque o gás não está em equilíbrio com o resto da estrutura química da água, que é o caso desta, e por esse motivo, se repararem, já pusemos a água no copo há uma série de tempo e a água mantém-se com gás. Muitas das águas que tivessem o gás artificial, o gás já teria saído completamente. E já lá vão 150 anos. 150 anos. Não é no copo, claro. Manuel Antunes, muito obrigada pelos seus conselhos e pela sua sugestão e também por esta particularidade de nos dar a conhecer o que é um sommelier das águas, que não estamos normalmente muito familiarizados com o conceito. Vamos avançar neste webinar para uma tertúlia sobre saberes e sabores e experiências que reúne tanto portugueses residentes em Portugal como portugueses residentes no estrangeiro. E vamos ter connosco o Joel Cleto, que é historiador, o Marco Gomes, chefe de cozinha do restaurante Oficina no Porto, o Emanuel, cantor, o Carlos Pereira, diretor do jornal Luz ao Jornal de França, o Luís Chaves, que é diretor comercial do grupo Português Market e dirigente associativo na Suíça, o Tiago Pinto Paes, diretor do jornal Portugal Post na Alemanha, o Raul Reis, também diretor do Bom Dia no Luxemburgo. Muito obrigada a todos pela vossa presença e eu começava aqui pelo Carlos Pereira, o diretor do jornal Luz ao Jornal. Carlos Pereira, ao ouvir esta abordagem que aqui foi feita inicialmente sobre a necessidade dos lusodescendentes, efetivamente, dar a conhecer aos lusodescendentes este destino, em particular as termas do Porto e Norte de Portugal, esta é uma perspectiva que também do ponto de vista do Luz ao Jornal faz sentido, sente-se que efetivamente há aqui alguma coisa que as termas possam dar, que acrescenta àquilo que é o destino de Portugal em particular e essa necessidade de procura de identidade por parte dos lusodescendentes? Sim, muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Eu gostava de responder a essa pergunta com uma palavrinha sobre vinho, se me permitem. Fui buscar aqui uma garrafa de vinho do Porto, esta por acaso é de Mursa, porque eu sou de Mursa e tinha que trazer e aproveitar a fazer aqui publicidade. Mas o vinho do Porto é hoje, ou melhor, a França é hoje um dos países que mais consome vinho do Porto, é o país que mais consome o vinho do Porto. E segundo a minha tese, que se calhar é só minha, mas portanto eu defendo-a muito, os portugueses de França ajudaram a promover o vinho do Porto em França, ao ponto que a França ultrapassou o Reino Unido, a Inglaterra, que era, por natureza, o país que mais consumia o vinho do Porto, até pela ligação histórica à criação do vinho do Porto. Os portugueses que iam a Portugal vinham e traziam as garrafas de vinho do Porto, que davam depois às patroas, que davam aos patrões, que davam
aos amigos, aos colegas, até porque os portugueses de França não bebiam muito vinho do Porto, e isso não se bebia antes de vir para cá, antes de emigrarem, e portanto davam, portanto, aos amigos, e isso fez com que, pouco a pouco, portanto, os franceses passassem a consumir muito vinho do Porto. E agora respondi à tua pergunta, e onde é que há esta ligação entre a promoção do turismo termal, portanto, em França, e o vinho do Porto? É que, de facto, a comunidade portuguesa, e eu defendo isso, é uma alavanca importante para entrar no mercado francês. Se o Charles Aznavour vem dizer que, portanto, em casa dele costumam beber um copo de vinho do Porto todos os dias, é religioso, é porque uma empregada há muitos anos atrás lhes deu uma garrafa de vinho do Porto e eles criaram esse hábito de beber. E, portanto, a comunidade portuguesa é um trampolim importante de tanta entrada no mercado francês. Eu só conheço um exemplo de uma grande empresa, de uma grande marca que entrou em França sem utilizar a comunidade portuguesa. É a Renova. E entrou com muitos meios financeiros. Portanto, houve aqui uma campanha enormíssima, promoveu e entrou diretamente no mercado francês. As outras todas utilizam a comunidade portuguesa. E, portanto, esse era o primeiro ponto que me parece importante. O segundo ponto é o vinho do Porto entrou em França, e a França é um país de vinhos. E, apesar de tudo, esta implicação, com o tempo, portanto, a França passou a ser um primeiro consumidor de vinho do Porto. Isto aplica-se também às termas. Portanto, a França é um país termal, é um país de termas. Os médicos receitam, portanto, ir às termas. E, portanto, eu também acho que a comunidade portuguesa vai poder fazer esse mesmo trabalho de promoção, como tem feito em relação ao turismo português. A senhora Secretária de Estado dizia há bocadinho que é necessário medir um pouco melhor a presença dos turistas portugueses, portanto, em Portugal, e também isso eu acho que de facto era importante fazer, porque muitos dos turistas que visitam Portugal o visitam também devido à influência da própria comunidade portuguesa, até pelas nossas famílias. Portanto, os portugueses de França são muitos casais mistos, etc. E, portanto, levam a família que não é portuguesa a Portugal. E, portanto, eu acredito muito que a comunidade portuguesa é uma boa alavanca, segundo que a França é um país receptivo a este tipo de turismo. E vê-se, aliás, que os turistas que vão a Portugal são turistas menos de praia e mais de turismo do interior, turismo cultural que visita o país, etc. Portanto, adapta-se muito a este tipo de produto. Um terceiro ponto, a senhora Secretária de Estado já o abordou, por isso eu já não vou abordá-lo muito a fundo, é a questão dos programas que o Governo fez recentemente de apoio ao investimento dos portugueses e, portanto, imigrantes e de lusodescendentes. Há, de facto, uma série de programas importantes, e agora é necessário fazer esta aproximação entre esses programas, que são, é um programa importante, e os portugueses a morarem fora. E, se calhar, estas, portanto, estruturas, o turismo do Norte, do Centro, do Sul, etc., poderão ajudar a fazer esta ligação. Mas, portanto, há ainda um último ponto, é sobre o tempo. Portanto, estamos num tempo em que nós estamos muito habituados a ter as coisas logo, a fazer agora aqui este webinar e amanhã começarem a vir aviões a desembarcar em Portugal de turistas, e isso não é assim, é sempre necessário algum tempo. E o tempo é paciência, e portanto, as experiências que nós já tivemos aqui mostram-nos isso, que é necessário haver, portanto, algum tempo de resposta, e para isso é necessário duas coisas. Uma é paciência, outra são campanhas. E não tem havido campanhas, portanto, a França não tem sido um país prioritário no turismo, ou melhor, não foi até há uns anos atrás, não era. Portanto, dizia-se que os franceses não iam a Portugal, e afinal os franceses acabaram portanto, vão a Portugal regularmente, e em grande número, e portanto isso faz com que este país, se houver aqui campanhas, ainda vai levar muito mais franceses a Portugal. E portanto acho que há condições, é oportuno, é preciso tempo e campanha.
Obrigada, Carlos Pereira. E eu passava desde já a palavra ao Luís Chaves, na Suíça, perguntando, sendo a Suíça um país também termal, o que é que faz um lusodescendente não ficar na Suíça e vir até Portugal? Não sei se temos connosco já o Luís Chaves. Creio que não. Está sem som, não está sem som. Está sem som. Ok, então vamos esperar, que eu não estou a conseguir aqui ver. E agora? Ok, e agora? Luís, certo, ótimo. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite feito à minha pessoa. Quero agradecer também a oportunidade que me deram. Eu vou explicar um bocadinho quem sou eu. Pronto, assim, eu faço parte do grupo Portuguese Market, que é um projeto criado por portugueses amantes do seu país, que tem como seu maior propósito promover os produtos e tradições portuguesas pelo mundo. Os saberes e os sabores. Ora, vai tudo ao encontro do que temos vindo a falar até aqui. Nós somos um país de muita qualidade, não só nas termas, como na gastronomia. E eu, nestes 17 anos que vivo aqui na Suíça, sempre tive como objetivo promover Portugal. Promover Portugal por várias razões, porque nós temos mesmo muita qualidade. Eu sou uma pessoa privilegiada porque venho de Viseu, onde há muitas termas também, e vivo aqui na Suíça numa zona também de muitas termas. A questão aqui coloca-se em quê? Coloca-se, provavelmente os lusodescendentes não conhecem os nossos serviços. Eu posso-vos dizer que no verão passado fui fazer umas termas, relativamente perto de mim, pronto, que ainda não tive a oportunidade de conhecer isto. Para além de ser um custo baixo, muito mais barato que aqui, para terem a noção do preço, uma excelência de serviço. Uma excelência de serviço em Portugal. Por isso é assim, é falta de informação, eu acho que é muita falta de informação, e isso acho que através da Sra. Secretária de Estado, através de outras entidades que poderão promover o nosso turismo em Portugal, que eu acho que é de excelência. O Portuguese Market vai fazer um princípio desses e vai trabalhar nesse sentido. Por isso, queria também referir aqui outro ponto que é assim, vamos ter uma geração de pessoas que vieram nos anos 70, 80, que vão agora reformadas para baixo, a Portugal, com uma boa capacidade económica, que podem perfeitamente fazer as termas, que podem perfeitamente trabalhar nessa direção. Claro que tem que se arranjar um pacote especial para os chamar, eu não sei qual será a forma, mas para os chamar a virem fazer as termas, porque nós temos imensa qualidade no nosso produto, e eu acho que esses princípios são básicos. Vou só referir também aqui uma coisa, por exemplo, aqui próximo de mim também há umas termas, e eles chamam as piscinas de Dovroná, por exemplo, e ainda agora vi um outdoor que era um empresário de gravata e de óculos mergulhado na piscina com uma pasta. Quer dizer, eles dão a imagem, porque as termas não é só para aquelas pessoas que já têm uma certa idade, as termas vai de vários setores, várias idades, quer dizer, nós temos que ir ao intuito disso, e falaram aqui muito bem, acho que esta tertúlia foi fantástica e gostei imenso de participar, por isso, no que tocar à minha parte e à parte do Portuguese Market, estamos aqui para ajudar e estamos aqui para promover Portugal. Ainda não tive a oportunidade de conhecer a doutora Berta Nunes pessoalmente, o antigo secretário de Estado conheci pessoalmente 2 vezes, esteve aqui 2 vezes comigo, devido à pandemia isto também não está fácil para nós viajarmos, mas acho que vamos ter a oportunidade brevemente. Por isso, muito obrigada pela participação, e eu acho que, e aquilo que eu queria dizer é isto, é que o Portuguese Market está aqui também para dar apoio nessa parte, e estamos aqui para promover Portugal, para promover o Douro, para promover o turismo de Portugal e as termas de Portugal. Obrigado. Muito bem. Obrigada, Luís Chaves. Já voltarei a si daqui a pouco. Agora dou a palavra ao Tiago Pinto Paz, que é diretor do jornal Post na Alemanha, e também com este desafio de nos explicar como é que, do seu ponto de vista, se pode dar um melhor contributo para divulgar a marca do Porto e Norte de Portugal e das termas, em termos gerais, na Alemanha, em concreto. Boa tarde a todos os participantes, estimo o convite que me foi endereçado. Eu acho que o que estou em crer que está a ser muito bem trabalhado com esta campanha é dar o foco à experiência do bem-estar. E eu acho que isso é que é relevante
para cativar outros nichos de mercado, nomeadamente mais jovens. Aqui na Alemanha já, como a semelhança do que o Carlos referiu na França e o Moias na Suíça, há uma muito maior cultura de frequentar as termas e, portanto, é uma questão de dar a conhecer. E hoje em dia isso faz-se através da partilha de experiências. E isso, tanto nós como os jornais das comunidades, como outros meios digitais e em print, podem fazê-lo. É chegarmos às pessoas, levá-las a conhecer e pô-las a contar histórias. Isto funciona pela partilha e pelo word of mouth, não é? De relatar aos outros e assim envolvê-los. E é através disso que acontecem histórias como a Carlos relatou para o vinho do Porto. Claro que para os descendentes portugueses há uma maior sensibilidade ou maior disponibilidade para conhecer o país, porque já há deslocações por outros motivos, ou porque há uma maior familiaridade com destinos de interesse, e portanto para eles é fazer chegar estas histórias e estas experiências que eu próprio partilho, porque enquanto adolescente frequentei termas, e também eu próprio assisti a um desenvolvimento muito interessante de umas termas que estavam mal conservadas e que eram pouco apelativas a nível de espaços a frequentar, e via transformá-los em espaços acessíveis em que se pode ter esta experiência de wellness e spa. E isso pode ser muito interessante a nível de experiência familiar ou mesmo com amigos. Muito bem. Obrigada, Tiago. Eu não sei se temos o Raul Reis connosco, do Luxemburgo, creio que ele não está ainda. Ele está-me a informar que está com dificuldades a entrar. Muito bem, então nós vamos avançar e depois voltaremos a ele, se entretanto ele conseguir entrar. E eu dava a palavra agora ao Joel Cleto, arqueólogo natural do Porto, historiador, que está connosco também, e com este desafio de nos fazer recuar um bocadinho no tempo, não sei se ao tempo dos romanos, mas ao tempo de quem nos deixou ficar esta herança que tanto adoramos, que são as termas. Obrigada, Rosário. Desculpe, Rosário Lira, sim. É de facto um tema fascinante este das termas e quero por isso desde já agradecer o convite que me foi endereçado e obviamente também saudar todos, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, porque obviamente poderá haver pessoas que me estão ouvindo noutros cantos do mundo em que não é tarde. E a questão que a Rosário me colocava é de facto muito, muito pertinente e eu até gostava de começar por desmontar um bocadinho isso, se fosse possível, porque quando falamos das termas, enfim, o nosso imaginário vai sempre de facto para o mundo dos romanos. A verdade é que o património ligado à água e particularmente às termas é muito vasto. Nós estamos permanentemente, mesmo sem nos apercebermos, a cruzar com ele e remonta a épocas muito mais antigas. Aliás, é bem sabido que a vida nasceu na água, não é? Nos oceanos, e mesmo cada um de nós emerge, chega à superfície, se me permite a expressão, 9 meses depois de ter estado mergulhado no meio líquido. E por isso também não admira que a água sempre tenha marcado a vida e as culturas dos homens. Vejam, por exemplo, a importância que a água tem em todas as religiões, os banhos sagrados dos hindus nos rios, a importância que têm os banhos no mundo islâmico, ou todo esse simbolismo para os cristãos do batismo. Mas eu dizia, e permitam-me só aqui partilhar a tela para mostrar algumas imagens, que nós estamos permanentemente a cruzar-nos com um património ligado às águas e particularmente às águas termais. Eu estou a falar a partir do Porto e esta é uma fonte que provavelmente muitos portugueses conhecem. Todas as semanas milhares de pessoas passam junto a esta fonte que está ali debruçada sobre o grande lago do parque da cidade. Ora, o que muita gente não saberá é que até inícios do século XX esta fonte estava noutro lugar, ali mesmo junto à movimentada Rua da Boa Vista, muito próximo daquele bairro concebido mais próximo de nós, por Cisa Vieira, e esta era uma fonte termal. Havia termas aqui no meio da cidade do Porto, nomeadamente uma fonte para as pessoas que precisavam de combater a anemia, era uma fonte de águas muito ferruginosas e tinha uma alameda, as pessoas sentavam-se com o seu copinho e, consoante a receita médica, ali bebiam um determinado número de copos. O nome deste lugar da cidade, hoje coincidente com uma das estações da linha de superfície do metro do Porto, diz-nos tudo. Águas férreas. E, portanto, é apenas uma marca, quer toponímica, o nome dos lugares, quer uma marca monumental de um património com que nós nos cruzamos e que, afinal, tem a ver com a água e com a água termal. Mas, Rosário Lira perguntava-me se as termas tinham começado
com os romanos. É verdade que muito da própria terminologia, termas, balneário, tem a ver com o mundo dos banhos romanos. Até o famoso lugar termal de Spa, na Bélgica, que depois nós utilizamos muitas vezes os spas, pensando que estamos a referir a esse local de referência termal da Bélgica, mas a verdade é que SPA é um acrónimo, uma frase latina e que é Salute per Aqua. SPA, Salute per Aqua, da saúde pelas águas. E, portanto, até SPA vem, afinal, desta influência romana. Mas seria muito injusto nós não nos lembrarmos que, mesmo antes dos romanos, os povos que aqui existiam e que foram, há cerca de 2000 anos, dominados pelos romanos aqui no norte de Portugal, esses povos que muitas vezes designamos pelos lusitanos, não era bem assim, são contemporâneos dos lusitanos, mas são os brácaros, os calaicos, e que estão na origem desses tão característicos povoados aqui do noroeste da península, que são os castros ou as citâneas. Pois bem, sistematicamente as escavações arqueológicas vêm revelando que nestes castros existia sempre estes monumentos ligados aos banhos de água quente, mas construídos em sítios que coincidiam com nascentes de rios. E era um espaço muito importante destes banhos quentes, que aliás eram monumentalizados com as famosas pedras formosas, o local por onde se entrava para esses banhos, e que demonstra bem a importância que este espaço tinha do ponto de vista da sociabilidade. Aliás, e agora socorrendo-nos aqui de um outro destes monumentos de banhos em Mar Canaveses, na cidade romana de Tongóbriga, temos aqui um caso muito paradigmático de como os romanos vão construir exatamente as suas termas no sítio onde estavam já estes banhos destes povos da Idade do Ferro que os romanos agora conquistam. As famosas termas de Tongóbriga são construídas junto e por cima desses antigos espaços termais destes povos da Idade do Ferro. Mas é com efeito com os romanos que nós vamos assistir agora a um grande desenvolvimento, nomeadamente da arquitetura ligado às termas, criando todo um fabuloso património que pode e deve ser potenciado quando falamos nesta valorização das termas do Porto e Norte de Portugal. Até porque muitas já o fazem. Reclamam-se, e bem, herdeiras dessa longa tradição, como a Rosário dizia, vem da época romana. Temos casos bem conhecidos de ruínas que estão ali à vista e valorizadas nas termas, como é os casos de São Vicente, mas poderia também aqui falar, por exemplo, do caso bem conhecido das Taipas, com esta famosa inscrição romana, a Ara Trajano, que é um monumento ímpar da epigrafia, textos escritos da época romana e monumental, como podem observar. Aliás, as Taipas serviram na época como que um lugar central para toda uma região. Estas termas romanas eram um lugar central de uma divisão administrativa romana. Mas temos um caso ainda mais paradigmático sobre isso. Quando nós falamos daquela que é uma das grandes cidades de origem romana no nosso país, Chaves. Chaves nasce como um importante ponto de passagem sobre o rio Tâmega, a famosa Ponte de Chaves, associada a uma guarnição militar. Estamos a falar de uma estrada que é aberta no século I, que ligava os dois grandes povoados, as duas grandes cidades do noroeste da península, Brácara, Augusta, Braga, Astúrica, Astorga, era o grande centro mineiro de ouro, e por isso estão a ver a importância que tem esta estrada, e daí a importância que tem esta ponte e a sua guarnição militar. Mas muita da centralidade que Chaves vai ganhar, da importância que Chaves vai ganhar, vai ser, claro, pela sua ponte, claro, pela sua guarnição militar, mas aquilo que vai atrair muita gente para Chaves vão ser as suas termas, as termas romanas, que são fenomenais, são as maiores termas do mundo romano que conhecemos na Península Ibérica e uma das maiores que se conhece em todo o antigo mundo do Império Romano. Bom, ficaríamos aqui a falar muito tempo sobre os vestígios incríveis e muito interessantes que existem da época romana de termas, mas não nos podemos esquecer que elas continuam a ser utilizadas na Idade Média. Claro que se perde muito do espírito um pouco científico, os velhos tratados clássicos perdem-se. Há algum espírito curandeiro, de crendice,
mas muitos deles vêm, de facto, também de um saber, de experiência feito. E por isso, na Idade Média, percebe-se que muitas destas fontes termais, de facto, curam. E o caso, enfim, descendo um bocadinho, se me permite, um pouco mais a sul, São Pedro do Sul e as famosas termas carinhadas pelo rei Afonso Henriques, que ele próprio ali se tratou, nomeadamente depois de ter quebrado uma perna na sequência de uma famosa batalha. Mas é com o Renascimento, é com, de novo, o desenvolvimento da ciência que nós vamos ter novamente o recrudescer da importância das termas. E ao longo do século XVI, XVII, com o Renascimento, e depois com o século XVIII, com o século das luzes, do iluminismo, o século da enciclopédia. Ora, todos esses conhecimentos vão também, obviamente, influenciando Portugal, e muitos dos cientistas, dos médicos, vão investigando as propriedades termais, médicas, medicinais de muitas destas fontes que caracterizavam o nosso país. Porque, Rosário, se me permites, e para concluir, quando falamos em património ligado às termas, antes de mais está esse fabuloso património geológico que o nosso país apresenta. Somos um país de dimensões relativamente reduzidas, mas que apresenta, como todos nós sabemos, uma grande diversidade na paisagem, uma grande diversidade na sua constituição geológica, ao mesmo tempo que apresenta também uma série de fraturas, de falhas tectónicas que permitem o emergir destas águas, por isso todas elas muito diferentes, com diferentes utilidades física, aplicações físico-químicas. Haveria muito para dizer, podemos calhar falar sobre isso se não houver tempo, nomeadamente depois de todo o desenvolvimento no século XIX, que é a idade de ouro das termas em Portugal, dando origem a fabulosos edifícios, termas, bufetes, e todo esse mundo, enfim, de glamour, que, por exemplo, são tão bem descritos em alguns textos de finais do século XIX, numa época também tem a ver com uma certa afirmação da burguesia, sem que, no entanto, as termas tenham nunca deixado de ser também um espaço democrático, enfim, utilizada por todos. Essas termas, desde a segunda metade do século XIX até aos loucos anos 20, são de facto a época de ouro das termas. E só para concluir, usar 5 minutos, numa altura em que estamos a sair, esperamos rapidamente, desta pandemia que caracterizou os últimos tempos, importa relembrar que há 100 anos atrás vivemos também uma enorme, ainda mais mortífera pandemia, foi a gripe espanhola. E na sequência dela tivemos depois esse fabuloso mundo cultural, recreativo, de lazer, também de grande desenvolvimento das termas, foram os loucos anos 20. Ora, o que eu acho é que nós estamos, de facto, neste momento a tentar criar também para o termalismo português, criar condições para que também possamos de novo viver uns loucos anos 20 em torno das termas portuguesas e do seu património. Seria efetivamente 20, não é? Estamos em 2021, seria efetivamente os loucos anos 20 para curar esta pandemia que neste momento nos atinge. Eu dou já a palavra ao Marco Gomes, ele é o chefe de cozinha do restaurante Oficina no Porto. E Marco, não sei se nos está a ouvir, mas creio que sim. Sim. Estamos com alguma dificuldade, mas lançava também um desafio, ou seja, nós falámos em termas e falamos da gastronomia portuguesa como um apelativo que nos leva às termas ou vice-versa, mas na verdade também quando pensamos em termas, também pensamos no nosso bem-estar e isso significa comer bem. E as termas são realmente um pretexto, se calhar, também para sabermos comer bem a nossa cozinha mediterrânica, não é? Rosário Lira, queria só interromper só um minuto só para dizer que o Raul Reis de Luxemburgo já está entre nós. Muito bem, já voltaremos ao contacto com o Raul Reis, agora prosseguimos com o Marco Gomes, para nos falar sobre as tradições gastronómicas a que ele se dedica há tanto tempo e com tanto carinho. Bem, muito boa tarde então a todos. Quero começar por cumprimentar a senhora secretária de Estado das Comunidades, a doutora Berta Nunes, que tanto admiro. Agradecer a todos pelo convite. É um prazer enorme poder estar aqui e queria voltar aqui ao tema do Manuel Antunes da Silva, por causa da água, que ele tinha-me questionado e eu não quis interromper, e naturalmente a água com gás, tanto
tanto funciona com os tais pratos mais pesados como pratos leves e naturalmente cada vez mais nos nossos restaurantes notamos que as pessoas estão a ir mais para as águas com gás do que as propriamente águas lisas, como se costuma chamar. Portanto, eu estou de acordo também, estou de acordo com o Manel, porque na verdade eu acho que a água com gás é um complemento ótimo para uma refeição e funciona perfeitamente e acompanha perfeitamente tanto um vinho branco num peixe, como depois um vinho tinto mais pesado. Acho que é um casamento perfeito quando temos um bom vinho e quando temos também uma boa água gasificada e naturalmente, claro que os sabores vão alterando conforme também a qualidade e as espécies de águas que nós vamos tendo. Portanto, penso que também ajudei aqui um bocadinho nesta parte da água, juntamente com a gastronomia. Mas voltando ao tema, e começando pelo tema da gastronomia, para mim é sempre complicado porque depois de ouvir o meu amigo Joel Cleto, é muito difícil depois falar, não é? Porque eu ficava toda a tarde a ouvi-lo falar e nunca me canso de ouvir falar. A gastronomia, eu realmente sou, digamos, um apaixonado pela gastronomia do Norte. Aliás, toda a gente que me conhece sabe que eu sou um transmontano e um defensor dos nossos produtos e eu acho que o norte do país tem cada vez mais se agarrar aqui, acho que a agricultura depois todo o resto da alimentação. Eu acho que nós profissionais e nós cozinheiros também temos aqui um papel importante para poder promover o que melhor do norte, os melhores produtos que o norte tem. Naturalmente tem havido aqui digamos, uma importância grande, mesmo a nível nacional e não só internacional, em querer conhecer a nossa gastronomia. E nós estamos no norte de Portugal, estamos neste cantinho fabuloso, que eu costumo dizer que é o cantinho mais perto do céu. Porque realmente eu tenho sempre no meu estômago um bocadinho de Trás-os-Montes, um bocadinho do norte, de manhã à noite. E os produtos em si falam eles próprios falam por si. Portanto, nós temos uma natureza, nós temos a montanha fantástica. Aliás, nós em qualquer canto da estrada encontramos uma erva aromática. Portanto, nós temos acesso ao produto sem ter que ir ao supermercado. Este é o mais encantador e é a parte mais que eu mais gosto. Ainda este fim de semana estive em Trás-os-Montes, nomeadamente em Alfândega da Fé, e eu passei a manhã a apanhar ervas aromáticas pelo campo, trazer carqueja, trazer salsa, trazer alecrim, o rosmaninho, e estes são os sabores que definem a gastronomia de Trás-os-Montes. Portanto, as ervas aromáticas, o nosso pastoreio. Portanto, nós temos um pastoreio magnífico, temos raças tanto de novilho, caprino, como ovinos fantásticas, que dão queijos ótimos. Aliás, eu tenho aqui comigo um queijo terrincho, que é um dos queijos que eu mais gosto. E naturalmente, esta ligação da gastronomia às termas e ao contrário também, naturalmente é muito importante, porque nós somos riquíssimos, nós temos dos maiores pomares de Portugal a nível de frutas, nós temos a nível de legumes, estamos com produção de legumes muito extenso, cada vez mais saem produtos, nomeadamente da nossa agricultura, nomeadamente legumes e fruta, para todo o país do norte de Portugal.
e naturalmente a ideia que as pessoas têm de uma cozinha muito pesada no norte de Portugal, de uma cozinha muito forte, eu não concordo, porque naturalmente tudo é pesado e tudo é forte se nós exagerarmos no consumo. Eu acho que o mais importante é nós podermos saborear estes produtos autênticos que nós temos, desde as carnes, às frutas, aos legumes, aos enchidos que, quando chegamos à altura dos enchidos, o norte fica repleto de feiras e eventos com estes mesmos produtos. São produtos que cada região e cada terra defende também as suas receitas. E eu acho que nós devemos ter um equilíbrio importante na alimentação. Não faz mal comer uma fatia de presunto ou uma rodela de salpicão. Faz mal é comer a toda a hora salpicão, a toda a hora presunto. Portanto, deve haver um equilíbrio, e nós, no norte do país, temos a sorte de ter todo o tipo de produtos, desde o mar à terra, que nos permite fazer este equilíbrio a nível da alimentação, e nomeadamente as pessoas que visitam as termas, as pessoas que tentam relaxar, que tentam também fazer os seus tratamentos e não só, depois procuram também uma alimentação equilibrada, uma alimentação cuidada. E nós cozinheiros tentamos pegar nos nossos produtos, porque nós temos produtos ótimos, e fazer exatamente esses pratos equilibrados, cuidados, porque cada vez mais é importante os nossos produtos, a nossa origem, e acima de tudo este que é fabuloso, que é o norte de Portugal, que é o nosso norte, e é a minha paixão. Estamos agora no final com alguma dificuldades em ouvir, mas só de o ouvir falar já dá vontade de irmos comer qualquer coisa, e enfim, depois há sempre uma água das pedras para digerir melhor, mesmo que seja pesado. Bom, mas eu agora dava a palavra ao Emanuel, o cantor, porque, Emanuel, para um cantor a água também é fundamental para preservar a sua saúde e sobretudo a saúde das suas cordas vocais, certo? Eu sou um consumidor de água, efetivamente, e vinho tinto, à refeição, um copinho só. Mas bebo muita água, 2 litros de água todos os dias, e inclusive consumo a água das pedras aqui, com alguma regularidade. Ainda temos o hábito em casa de, quando estamos mal dispostos, beber uma água das pedras. Isto é um hábito que vem de trás dos montes. Eu já tinha cumprimentado todo o painel. Ia-me fazer uma pergunta, Rosário. Não, eu ia só agora lançar-lhe um desafio, que era também, no fundo, temos estado aqui a falar muito dos embaixadores, e o Emanuel é sem dúvida um embaixador da canção, mas não é só da canção, é um embaixador de Portugal sempre que vai lá fora junto das comunidades, porque representa todo um país com todas as suas tradições e com toda a sua cultura, e imagino que sinta um bocadinho também o peso disso quando fala com os portugueses lá fora e quando canta para eles, não é? Sinto apaixonadamente, primeiro porque eu sou um migrante, vim de Trás-os-Montes para Lisboa com 10 anos de idade, e a minha história é idêntica a tantos imigrantes por esse mundo fora, não só na Europa. Estamos a falar de dos 6 países que contemplam têm a maior comunidade portuguesa de imigração, mas de facto eles estão espalhados por todo o mundo, e eu tenho tido o privilégio de viajar para todo o mundo, exatamente por causa deles. Eu sou apaixonado por Portugal e por as nossas gentes. Eu acho, deixem dizer-lhes que eu tenho estado aqui atentamente a ouvir a conversa, e sem darem por isso estou aqui a praticar a mão direita, que está muito enferrujada no teclado que tenho aqui à minha frente, porque eu estou no meu estúdio. Enfim, citei este pormenor para dizer que eu estou aqui muito descontraído e muito à vontade. E muito à vontade também com esta conversa. Mas passemos ao outro lado. Eu posso, a única coisa que eu aqui simbolizo é o de ser o catalisador. Catalisador entre uma ideia que foi aqui exposta, que me parece extremamente importante, e depois virarmos para um mercado. Na realidade está-se a tratar aqui de uma situação financeira, que nós temos termas riquíssimas em Portugal, temos hotéis, temos gentes, temos tudo, e precisamos de mais clientes.
E vamos à procura daqueles que normalmente não nos preocupamos. Finalmente estamos preocupados com os nossos imigrantes e com os lusodescendentes. Dizem que são 5 milhões e meio, 5 milhões e 600, não sei bem, eu julgo que são mais, porque quando falamos de lusodescendentes, como diziam os nossos queridos amigos aqui do painel, e muito bem, os franceses estão misturados com os portugueses, os suíços estão misturados com os portugueses, os luxemburgueses estão misturados com os portugueses, etc, etc. Há famílias inteiras já, e eles vêm cá a Portugal. Não me parece que exista muito o hábito de sair da sua aldeia, pelo menos na sua maioria, na regra, sair da sua aldeia para ir passar 10 dias num hotel, alguns para descontrair, para usufruir mais da vida. E nem é uma questão de dinheiro. Porque, como alguém aqui do painel dizia, hoje temos portugueses imigrantes muito bem na vida, trabalharam durante décadas e estão muito bem financeiramente. Precisam de serem encaminhados. E por isso, eu diria que depois de toda esta informação, passemos à prática. Isto é, como é que vamos pôr isto em prática? Como é que vamos levar esta informação aos portugueses? Quem é que vai consertar todo este plano? De todas as entidades que aqui estão, começando pela senhora doutora Berta Nunes, e indo por aí para baixo em termos hierárquicos, o que é que vão fazer objetivamente para que os nossos compatriotas por esse mundo fora venham a Portugal e não se preocupem só em visitar a família, a passar uns dias muito descansados na sua aldeia, percorrerem as festas que existem nas redondezas. Como é que vamos conseguir que eles percebam que a vida é muito mais, que se pode fazer muito mais, que podem usufruir muito mais da vida e melhorar a sua saúde, que é o caso das termas. Obrigada, fica correto. Terminaria dizendo, eu julgo que se houver um plano concertado como pôr isto em prática, contem comigo, porque é bem provável que eu possa ser útil, como eu próprio disse, como catalisador. E já vai dando certamente um contributo, mas eu passava agora por última palavra ao Raul Reis, para depois fazer uma nova ronda mais breve. Diretor do órgão de comunicação social do Bom Dia, no Luxemburgo, e perguntava a Raul Reis como é que efetivamente se pode dar um contributo para uma maior divulgação, e aproveitando também estas palavras finais do Emanuel, para este termalismo português aí no Luxemburgo, por forma a que os portugueses residentes e os lusodescendentes possam vir a Portugal, não ficar só nas aldeias e procurarem também em concreto este tipo de turismo. Muito obrigado, Rosário, e muito boa tarde a todos. Eu não me vou nomear toda a gente, são aqui muitos amigos, muita gente que eu muito aprecio, e depois queria só queixar-me do chefe ter-me aberto aqui o apetite. Eu estou no Luxemburgo neste momento e não vai ser fácil arranjar tudo aquilo de que me falou. Mas para a semana estou aí e quando abrir vou visitá-lo. Agora, eu estou no Luxemburgo, mas o Bom Dia cobre os 6 países de maior imigração na Europa, portanto o Luxemburgo, a França, a Alemanha, o Reino Unido, a Suíça e a Bélgica, e nós vivemos todos os dias esta realidade e como é que as pessoas reagem. E são comunidades diferentes. Eu vou pegar...